Boa tarde, pessoal. Eu fiquei devendo a aula sobre movimento vertical no vácuo da semana passada e acabei só mandando as respostas e algumas considerações para vocês. Hoje a gente vai ler o material didático e tentar explicar melhor para vocês, para que não fique nenhuma dúvida. E também depois aula só com resolução de questões, para que fique mais prático, ao invés de ficar só nessa parte mais teórica. Então vamos lá, vocês colocam aí no capítulo 4, 4.1, movimento vertical no vácuo. O movimento do velar atuando sobre eles. O módulo da velocidade de um corpo diminui quando ele se movimenta para cima e aumenta quando ele se movimenta acelerado. Quando sobre eles. A gravidade produzida pelo planeta de um corpo que se movimenta em direção vertical. Sem essa aceleração tem diferentes valores dependendo nas proximidades da superfície da Terra e que a aceleração da gravidade será sempre. Quando estudar os corpos caírem, ela está sempre no sentido, ou seja, apontando na direção vertical uniformemente variado e que poderemos equações pela altura e que o corpo está com a e a pela aceleração. O que é que acontece? O movimento é bastante parecido com as mesmas órbitas, mas que é praticamente dizer como ele diz, vai trocar a estrutura. Que geralmente é 9,8 metros por segundo quadrado ou 10 metros por segundo quadrado. Isso aqui no planeta Terra. Mas em algumas questões pode acontecer deles quererem que a gente descubra a gravidade em outros planetas. Daí eles vão nos dar recursos para que a gente consiga descobrir essa aceleração. Aí vocês podem perceber, olha, essas três formas são basicamente as que a gente estudou. A do meio, a de V igual a V0 mais GT, é praticamente igual a que a gente estudou também no MRU e utilizamos até mesmo para o MRUV também. A primeira que era do espaço, né? E a terceira que era de Torricelli. Um problema, porém, poderá surgir no momento de utilizar as equações. O referencial. O referencial poderá ser adotado para cima ou para baixo, de acordo com a conveniência de cada exercício. Vejam essa primeira parte. Ele adotou que o referencial está para cima. Então, quando a bola, o martelo, o corpo está subindo, ele tem uma velocidade maior que zero. E a sua aceleração é o quê? Menor que zero. Por que que vai ser menor que zero? Porque ele já nos diz que a aceleração da gravidade faz com que o objeto tenha um sentido ao centro da Terra. E quando eu não vou de encontro com isso, acaba acontecendo o quê? Tem o sinal contrário, sinal negativo. Vejam que quando tem lá a setinha para baixo, mostrando que o projeto está provavelmente caindo, né? Ele subiu, agora já está caindo, a aceleração dele passa a ser o quê? Positiva e a velocidade o quê? Negativa. E quando eu adoto o referencial para cima, eu tenho que a minha altura inicial é zero. A minha altura inicial é zero. E a altura máxima, esse Hzinho que tem lá em cima, no final da seta, provavelmente é a altura máxima. Ah, professor, mas como eu posso descobrir esse valor aí dessa altura, desse percurso total que ele teve? Bom, se você tem a altura inicial e a altura máxima, você consegue descobrir a altura final, porque a altura não vai mudar.
Nem a velocidade também muda. Geralmente os corpos eles saem com uma velocidade e eles tendem a retornar ao ponto que partiu com a mesma velocidade. Então não tem problema quanto a isso. Aí nós temos também o caso de quando adotar o referencial para baixo. Quando o projeto está subindo, velocidade o quê? Menor que zero e aceleração maior que zero. Quando o projeto está descendo, aceleração maior que zero e velocidade maior que zero. Mas qual é a diferença nesse caso? Nós vamos ter que o ponto inicial, a altura inicial foi de algum ponto já que a gente tem uma certa distância do solo. E a minha altura final vai ser o solo. Mas, professor, eu ainda não consegui entender quando é que eu vou saber adotar esse referencial nas minhas questões. Todas as questões a gente vai precisar adotar um referencial. Regra. Não tem uma regra, mas nós temos alguns casos que acontecem na grande maioria das vezes e vocês precisam prestar atenção nisso. Quais são esses casos? Quando na questão vier dizendo assim, o lançamento de um projétil para cima, arremessado verticalmente para cima, quando tiver queda livre, nós vamos adotar, que é o quê? Referencial para cima. Referencial para cima. Ah, mas é sempre? Não, não é sempre. E quando é que a gente vai adotar o referencial para baixo? Quando lá disser a mesma coisa mudando só o que é para baixo. Arremessado para baixo, lançamento vertical para baixo, algumas situações de queda livre. Nunca vai ter uma regra básica para isso. Só que a gente precisa prestar atenção na resolução da questão, que em algum momento ela vai nos mostrar ou que a gente realmente adotou o sentido correto ou que a gente adotou o sentido errado. Em algum momento, algum dos resultados do que a gente estiver resolvendo vai dar um tempo negativo, isso já vai indicar que a gente adotou um sentido errado. Em algum momento vocês vão conseguir perceber que o sentido